Redenção de Cã, de Modesto Brooks. Já ouviram falar nesse artista? Um artista que teve uma grande importância e relevância para as produções de arte que foram produzidas aqui no Brasil, sobretudo na Academia Imperial de Belas Artes. E mais, esse artista, Modesto Brooks, ele não é brasileiro. Ele é um pintor espanhol. Veio para o Brasil justamente no período que a Academia Imperial de Belas Artes já existia, tornou-se professor da Academia de Belas Artes, foi aluno de Victor Meirelles, e a produção dessa obra, Redenção de Cã, foi produzida enquanto ele estava aqui na Academia Imperial de Belas Artes. Vamos lá então, conhecendo um pouco a obra? A obra que eu falo é essa obra aqui. Redenção de Cã. Como vocês podem observar, temos 4 personagens, uma mulher negra com a idade um pouco mais avançada, um homem sentado de lado olhando para a cena que está acontecendo, e o que está acontecendo? Uma mulher sentada com uma criança no colo. Então toda a história dessa obra de arte vai se dar justamente por conta dessas pequenas características. Uma mulher negra, uma mulher negra com uma criança no colo, essa criança é branca, e um homem sentado, um homem branco. Então vamos analisar e conhecer um pouquinho a respeito dessa obra? Nesse quadro, quando você analisa, você percebe que essa mulher negra, ela vai simbolizar, vai se representar a avó. Ela faz um agradecimento a Deus pelo fato de seu neto ter nascido com uma cor diferente. Ou seja, aí já começa a nascer a questão do branqueamento da raça. Porque essa obra, ela vai trabalhar isso, ela vai retratar isso. E a obra deixa muito claro, quando você percebe a mulher negra com as mãos erguidas, ela já está agradecendo pelo fato de que aquela criança que nasceu não vai passar, talvez não passará pelas mesmas coisas, por todas as dores que ela, negra, passou. E essa questão do branqueamento se dá justamente pelo fato do pai da criança ter a cor branca. Pai da criança, cor branca, mãe negra, mulata, né? E a avó negra. Aí, justamente pelo fato do pai ser branco, mãe negra ou mulata, começa a surgir a questão do branqueamento da raça. E a gente percebe claramente na criança que está sentada ao colo de sua mãe. Querendo ou não, essa obra vai abordar as questões das genéticas, e quando você analisa todos os elementos que são dispostos na obra, você percebe que há harmonia nessa composição. E mais, sabe esse tom amarelo que está atrás da criança faz com que aumentasse ainda mais a atenção e toda a atenção fosse voltada para essa criança. Para essa criança que é branca, vale lembrar. O que torna evidente nessa obra é a questão da miscigenação, né? Que em pleno século XIX vai trabalhar essa questão do branqueamento de forma gradual, justamente por conta da questão de toda a miscigenação, de toda essa mistura de raças. É um momento, o século XIX é um momento que aqui no Brasil ainda existia muito racismo, muito preconceito. Nos dias atuais ainda existe, mas pare e pense, imagina como que era lá no século XIX e mais, vai mais atrás, vai século XVIII, século XVII, procura puxar toda essa questão da história do negro no Brasil. Não só no Brasil, porque quando a gente analisa essa obra Redenção de Cã, nos dá vários caminhos para que a gente possa percorrer e saber conhecer um pouquinho mais a respeito da vida do negro, desde o período da diáspora até os dias atuais. Então essa é uma referência que faz com o livro bíblico de Gênesis, se eu não me engano, capítulo 9. Nesse livro vai contar a história de que Cã vai expor toda a questão da nudez, algumas questões falhas do seu pai. E aí o que acontece? Esse pai, vendo toda a questão da exposição, ele joga um amaldiçoamento ao seu filho. Foi condenado a vida toda a ser servos dos servos. Então essa é uma pequena referência que faz com o livro bíblico. E mais, no período do século XVI, XVII, XVIII, muitos cristãos justificavam as produções desse tipo de pintura para poder justificar a questão da escravidão e da economia na colônia. Aí, nessa obra, o que acontece? Essa tela, a produção do Modesto Brooks, faz com que haja um caminho para poder reverter toda essa questão do amaldiçoamento, ou seja, através do branqueamento da raça. E quando você analisa essa obra, você percebe que há gradações de cores. Essas gradações de cores, elas são colocadas de forma proposital, de maneira com que a gente perceba gradativamente essa questão do branqueamento, de maneira que tudo isso fique muito mais perceptível.
A criança, ela tem uma determinada cor, seguido de seu pai, seguido da sua mãe, seguido da sua avó. A sua avó tem a representação do personagem com a pele mais escura e é justamente ela que faz o agradecimento a Deus, não é? Observe a obra de novo. Ninguém está fazendo agradecimento. A única pessoa que faz esse agradecimento é a avó, porque ela talvez tenha passado por situações que a sua filha não passou, mesmo sendo mulata. O pai da criança não passou, porque ele é branco, e a criança certamente não passará, porque toda a questão da raça foi branqueada. Ou seja, e pelo fato desse neto ter nascido branco, sabe o que significa? Ele foi livrado dessa maldição. E qual maldição? A maldição de ser negro. Assim como foi dito lá na questão da passagem bíblica de Gênesis. Mas isso só se deu por um motivo, porque a sua filha, mulata, casou-se com um homem branco. Aí, a partir daí, houve a quebra do amaldiçoamento com o nascimento de uma criança completamente branca. Um outro detalhe, quando a gente analisa essa obra, é que se você for analisar as vestes dos personagens, você já começa a perceber a questão do branqueamento a partir daí. Por exemplo, quando você analisa as duas mulheres que estão vestidas, as vestimentas dessa roupa têm mais características europeias do que africana. Então já começa aí a questão do branqueamento. E mais, o homem que está sentado, ele está de costas para a cena que está acontecendo, onde o seu corpo está levemente direcionado para a cena que está acontecendo. Essa questão, o fato dele estar de costas, com os pés cruzados, traz o significado de que ele, homem branco, seria superior a essas mulheres, independente se essas mulheres são europeias, africanas ou se são afro-brasileiras. Mas essa obra traz a questão de que há uma progressão nesses modos e nesses costumes. Sabe por quê? Porque todos os três personagens que estão ali, eles estão pisando no chão. Ou seja, já começa a ter mais uma igualdade de branqueamento a partir desses detalhes. Roupa, a forma como o homem está sentado com os pés cruzados, como se ele fosse superior às mulheres, mas todos estão com os pés em um local, no chão. E mais, algumas questões importantes. Essa obra de Modesto Brocos rendeu para ele uma medalha de ouro. Uma medalha de ouro no Salão Nacional de Belas Artes, justamente pela forma de como ele fez essa produção. E mais, como que as pessoas observaram essa obra, as conclusões que as pessoas tiraram já naquela época, em pleno século XIX. Mas existem outras teorias. Segundo alguns historiadores, diz que essa mulher, a mulata, que está sentada com a criança no colo, seria a Virgem Maria, enquanto que essa criança seria Jesus. Mas isso se dá graças ao tom azul do pano que está envolto a essa mulher. Vai fazer alusão ao manto da Virgem Maria. E aí, por esse motivo, existem essas duas análises, né? A questão do branqueamento, justamente por conta da gradação das cores que nós conseguimos perceber. E, por fim, eu citei essa segunda hipótese justamente porque algumas pessoas fazem esse tipo de análise. Então, vale a pena você, aluno, você, estudante, conhecer, porque você já tem várias visões a respeito daquilo que pode ser. Lembrando que uma obra de arte é complicado a gente falar a respeito da ideia completa do artista, porque não fomos nós que pintamos. Por mais que há um historiador que vai estudar muito determinada obra, ele nunca vai conseguir chegar próximo do objetivo real, o objetivo 100% do artista, porque a pessoa capacitada realmente para poder falar sobre todas essas questões de análises a respeito do que o artista quis mostrar, seria quem? Ele mesmo, o criador da obra. A análise da obra é essa, espero que tenham entendido e até a próxima!